Eu vou abrir aqui para mostrar uma coisa para vocês. Mas primeiro, quero falar uma coisa. É, eu vou mostrar para vocês. Alguns devem estar sabendo, né? Por que que a Toyota mudou de ideia em relação aos carros elétricos. E a gente vai analisar juntos isso aí, porque é tão óbvio, é tão simples, tão fácil. E olha que muito antes de acontecer certas coisas aí, né? Bom, então a gente viu essas coisas ocorrerem por causa de energia, por exemplo, né, em algumas cidades ou regiões muito concentradas em tecnologia, como Santa Clara, Califórnia. Mais de 50 data centers já consomem cerca de 60% da energia local. Na Irlanda, que eu tinha comentado, data centers chegaram a representar 18% do consumo nacional de eletricidade em 2022. Na Dinamarca, a projeção é de até 15% até 2030. Então, você vê que os números que eles dão, eles nunca acertam também, né? Eles jogam sempre lá para cima, porque é assim que eles têm que fazer, né? Mas isso aqui, em 2022, na Irlanda, a coisa já mudou, como eu tinha falado. Só que no outro vídeo, eu tinha aberto 3 páginas, eu não cheguei a mostrar. E esses casos, porém, são exceções e não refletem a média global ou mesmo regional na maioria dos países. Porque não é todos os países, não está acontecendo isso em todo lugar, em todos os países. Mas é uma coisa que está crescendo, né? E assim, em alguns tá assim demais da conta, né? Como a gente pode ver. Em comparação com outros setores, eu estou lendo uma notinha pequena aqui. O setor de data center já supera em consumo elétrico, segmentos como os veículos, se aproxima do setor industrial como intensivos, como industriais assim, bem muito intensivos, né? Como a produção primária de alumínio em alguns países. Então, o consumo de energia está crescendo muito com toda essa tecnologia, toda essa inovação, essas coisas que eles querem fazer, e tralalá e muito mais, né? O meio ambiente é prejudicado também. Agora eu vou dar uma mistureba nos assuntos aqui, mas vou falar dos carros elétricos também. Depois eu vou chegar na Toyota. Por que as baterias de carro elétrico poluem o meio ambiente? Você mesmo pode fazer sua pesquisa aí. É muito simples, né? Tem várias questões aqui que vai implicar no meio ambiente, vários problemas. Por que que eles insistem tanto em querer? Ah, daqui a pouco não vai ter mais carro a combustão, não sei o quê. Só que, na verdade, eles estão investindo também em carros autônomos, né? Não está dando tão certo assim como eles gostariam, porque exige muita coisa. É um computador. Então, a pessoa tem que estar lá, tem que ver direitinho por onde o carro vai passar, onde que ele vai, não sei o quê. Se der alguma coisa ruim, é um robô, praticamente. Então, se alguma coisa der errado, vai saber o que que acontece. Eu vou contar o caso que acabou de acontecer na Expo. Aqui eu estava vendo as notícias de ontem. Na Expo aqui de Osaka, que aliás, nossa, gastaram sei lá quantos milhões de toneladas em madeira para fazer aquilo ali. Ficou bonito pra caramba. Eu quero ir visitar lá também, para ver como que é. E diz que é o futuro, né? O futuro está ali. E pela TV a gente vê algumas coisas assim, parece que tá bem legal, né? Mas gastaram madeira pra caramba para fazer aquilo ali. Da onde veio tudo aquilo? Sabe? Tem esse detalhe também. Então, eles pregam muita coisa que eles mesmos não fazem.
É impressionante, né? E o que que usa as baterias dos carros elétricos? Lítio. Você sabe que o lítio, ele também é usado. Eles fazem muita, não sei usar os nomes aí científicos, né? Eles usam umas misturas e tal. Tem o lítio, que mistura não sei o que e tal lá, vai virar o trítio, que é pior ainda. Nas, para para construir as usinas, né? Então, que nem essa que teve aqui, o desastre, outras que já tiveram também. Isso aí é uma coisa muito séria, né? As usinas nucleares, elas têm que estar muito bem, protegidas, né? Para não acontecer o que aconteceu aqui em outros lugares. E até hoje, eu sei que tem muito problema ainda, mas eles escondem. Eles escondem, com certeza. E as pessoas acreditam, elas só vão deixar de acreditar no que eles estão dizendo quando elas começarem a ficar doentes. Quando vier algum problema sério, e até isso eles tentam esconder também, pode ter certeza, porque eles sempre dão um jeitinho. Ainda mais quando vem um monte de doença por aí, que o povo nem sabe direito o que que é, e às vezes nem os médicos não sabem o que que é, de tanta coisa que aparece, né? Então, o lítio é usado também em usinas nucleares. Por isso que o carro elétrico é poluente. Eles mentem porque eles sabem que se eles ficar falando a verdade para todo mundo, e aliás, eles nem precisavam, porque você sabe o custo de um carro elétrico? Você sabe quanto custa comprar um carro elétrico no Brasil, por exemplo? Nos outros lugares já é caro. Você tem que ter um cuidado. Não tem muitas fontes de energia. Aí tem gente que, eu só ando não sei quantos quilômetros por dia. Tá bom. Você vai do trabalho, de casa para o trabalho, sei lá. Então, você não vai poder precisar viajar com o carro. Tá, você vai ter dois carros, então. Você vai ter o carro elétrico para você. Ai, porque eu tenho meu carro elétrico. Ele economiza mais e não sei o quê. Não tem nada a ver isso aí. Eu acho que depende da cabeça da pessoa. Porque é uma ilusão isso aí, sabe? Ai, não que não possa ter carro elétrico, mas quando era para ter o carro elétrico, eu acho que nem era dessa forma. Nem fui atrás disso, mas você sabia que a Gurgel no Brasil foi o primeiro carro elétrico? Dá uma pesquisada nisso aí. E eu não tenho certeza, mas não era dessa forma que eles estão fazendo agora. Era bem mais simples e funcionava. Eu já contei isso aí. Minha cunhada teve um Gurgelzinho. Então, olha só, as baterias de carro elétrico, principalmente do tipo íons de lítio, têm um impacto ambiental notável durante sua produção. A extração e processamento de minerais essenciais, lítio, cobalto e níquel, consomem muita energia e estão frequentemente associados à degradação ambiental. Já começa por aí, né? Aí fala um monte de coisa e tal. O próprio processo de fabricação das baterias emite quantidades significativas de CO2. As estimativas para as emissões de produção de baterias variam de cerca de 2,4 a 16 toneladas métricas de CO2 por bateria, dependendo dos métodos de produção e das fontes de energia utilizadas. Olha, fala muita coisa sobre isso. Então, é uma coisa que, assim, poucos falam de verdade. Ah, polui sim, tem esse. Mas é muito pouco, entendeu? Eu já ouvi os caras falar tanta coisa que fica assim, meu, como que pode ficar cobertando isso aí? E olha só, agora, peraí, deixa eu tirar minha cara daqui, né, para vocês verem aqui a notícia. Eu estava lendo. Então, como eu estava falando da Toyota. Tem notícia recente, você pode buscar outras aí, não tem problema não. Cadê aqui?
A Toyota diz que está apenas sendo honesta sobre o futuro dos carros elétricos. Foi mês passado, se eu não me engano, foi mês passado, que teve mais uma notícia aqui dessas coisas da Toyota aí, e eles reafirmam o que eles estão falando. Essa aqui é de 2 anos atrás, ó. A Toyota diz que não está atrasada no desenvolvimento de veículos elétricos, mas está sendo honesta com o mercado global sobre o ritmo em que alguns países podem eletrificar de forma realista. A gigante investe cerca de 3 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, que equivale a quase 1,5 milhão de dólares a cada hora de cada dia. No entanto, olhando de fora, aparentemente demorou a trazer uma variedade de veículos elétricos, com o primeiro, ó, esse modelo aqui, programado para chegar à Austrália em fevereiro de 2024. Falando à mídia australiana, o vice-presidente de vendas e marketing da Austrália, da Toyota, disse que qualquer crítica ao ritmo de eletrificação da marca não é baseada na realidade. O que você está vendo hoje é uma empresa automobilística que não está atrás. Você vê uma empresa que investiu muito, muita pesquisa e desenvolvimento em carros elétricos. Mas você também está vendo uma empresa automobilística que está sendo honesta com o mercado e dizendo que nem todas as partes do globo podem fazer apenas veículos elétricos à bateria. Nem todas as partes do globo. É parte da solução para a neutralidade de carbono, mas é apenas uma peça do quebra-cabeça. Esse negócio que, quando eles falam, eles não acreditam nisso. Eles sabem que isso aí, entendeu? É conversinha fiada, né? Mas os caras não podem ficar soltando isso aí para a galera. Primeiro, o Japão é pequeno, tem muita tecnologia aqui. Por que que o Japão ainda não usa tudo carro elétrico? Porque eles sabem que não é bom e porque eles sabem que não é todo mundo que vai querer comprar esse carro. Mesmo se fosse obrigado, né? Ah, só tem carro elétrico. Vai ter que pôr energia pra caramba em tudo quanto é lugar para fazer isso aí. É ruim, bicho. Não dá. E além do mais, tem gasolina a rodo. Tem gasolina a rodo. Porque é álcool, não é fóssil, como eles falam. Já falei sobre isso. É mentira. Eles mentem. Tanto que existe corrida por gás e petróleo aí pelo mundo, né? Diga o eu a, né? A ganância deles por petróleo. Eles arrumam até guerra com os países para dominar. Quando descobre que tem fontes, né, de petróleo, assim, bilhões de toneladas. É impressionante. Então, assim, eles mentem mesmo, na cara dura. E porque a maioria do povão não se interessa, não quer saber. Acredita em tudo que eles falam, entendeu? Mesmo com a internet aí, porque a internet também é fonte de desinformação, né? E a mídia está aí, né? Que é o braço forte deles. Se você investir apenas em uma única maneira de chegar à neutralidade de carbono, estará essencialmente ignorando todas as outras oportunidades e tecnologias maravilhosas que existem em células de combustível de hidrogênio, combustível sintético, etc. e tal, né? Então, vai falando assim. Aí eles vão dando desculpa, sempre jogando mais para frente. Apesar de sua hesitação em se comprometer com o futuro totalmente elétrico à bateria, a marca ainda planeja produzir 3,5 milhões de carros elétricos até o ano de 2030. Até o ano de 2030. Mas até lá muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar. E é nisso que eu acredito. Enquanto sua joint venture com a Panasonic para produzir suas próprias baterias de íon de lítio, torna a Toyota dos 13 únicos fabricantes que tem controle sobre sua própria produção de baterias. Então, existe um problema, né? Porque a mineração, para construir esses carros, a dominação pela mineração é por causa disso também, né? Porque aí quem depende desses minerais para poder fazer fabricação disso ou daquilo, vai ter que pagar, né? Então, não é à toa que os países brigam, se esborracham aí
para ter esse tipo de dominação. Gás, petróleo, minério e outras cositas. Então, sabe, né? Bom, e os números vão sendo jogados para cá, né? 2030 e tal. Ah, vai ter muitos modelos. Bom, beleza. Tá. Aquele ali foi de 2 anos atrás, né? Aqui tem uma notinha, só que eu não vou abrir aqui, não. A Toyota tem a meta de produzir tal que eles falaram, né? Ali também até 2030. Sempre repetindo. Aqui de setembro, que eles falaram a mesma coisa. O mundo não aposta totalmente em veículos elétricos, né? A maior montadora tal. Eles estão querendo investir em veículos autônomos. Em veículos autônomos. Em meio ao aumento de preço da gasolina, a demanda pelo veículo cresceu e tralalá. Isso era a conversa deles antes. Cresceu, modelo híbrido, sim, né? Mas é, carro totalmente elétrico, assim, modelo, aqui, ó, tá falando modelo elétrico híbrido, plug-in, não sei nem como que é esses carros, porque eu não faço nem ideia. Aliás, o meu carro, tem umas coisas lá moderninha, meu carro é pequenininho, mas ele é automático. É, tem umas coisas lá, entendeu, que eu não sei, eu não entendo, e, não, e tem hora que o carro dá uns apitos, umas coisas lá, e assim, eu uso, mas se eu fosse escolher por conta própria, poder comprar que nem no Brasil, eu não vou querer carro assim. Eu quero um carro normal. Carro normal, que eu entro ali, eu sei o que eu vou fazer e tal. Sabe? Um carro que, sei lá, vira e mexe, dá uns pane nele, não sei. De repente acontece alguma coisa aí, sei lá, e o carro não funciona, e você está em algum lugar. Meu, sabe, eu não sou chegada muito nessas coisas. Eu estou aqui, eu uso, mas assim, eu não ligo muito. Para mim, tanto faz. Se for só um carrinho ali que eu vou pôr uma gasolina, né? Põe a chave e tal, beleza. Tem umas comodidades, sim, mas eu tô vendo que esses negócios com o tempo é tudo besteira e ilusão da gente, entendeu? É, mas o meu não é carro elétrico. Até porque eu ando muito. Então, ir para os lugares que eu vou, não sei nem se teria esse é, carregador. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, aqui não tem assim, esse carregador em tudo quanto é lugar. Deve ter gente que pensa isso, mas não. Aqui, ó, em outubro do ano passado, ele tinha falado, eu não lembro, acho que eu cheguei a falar sobre isso, que ele fez uma apresentação lá e tal, foi de um busto, né, do pai dele, que eles fizeram lá e tal. E aí ele deu umas entrevistas e falou: a Toyota não crê nos carros elétricos como outras fabricantes de automóveis e tem explorado mais alternativas para o futuro. Agora, o presidente da empresa reforçou sua perspectiva, avisando que, com os carros elétricos, perder-se-ão milhões de empregos. E é verdade, a gente trabalha aqui em casa, todo mundo trabalha. Não, todo mundo não, só meu marido que não agora. Mas a gente trabalha também montadoras, né? Peças de carro, moto, sim. E ele tem razão quando ele fala que as pessoas perderiam-se muitos empregos. E o Japão nunca teve essa pretensão, nunca vi, sabe, assim, inovação e tal, porque do tempo que tem esse negócio aí, já era para estar, assim, ter alastrado mesmo,
esse negócio de carro elétrico. E não é assim. Meu, nem a China, um país grande daquele tamanho, nem a China é totalmente carro elétrico. Tem gente que acha que é, mas não é. Dá uma pesquisadinha que você vai ver. É que as pessoas sempre, quando vão para a China, eles vão para aqueles lugares mais, né, os estados mais conhecidos, onde tem, porque o pessoal quer ver a tecnologia, quer ver a inovação, né, as pessoas querem ver, porque a propaganda que se faz, né, ai, tem uns lugares bonitos e tal, e muita coisa diferente. É, tá bom, mas não é, a propaganda não é exatamente assim. Quer dizer, a propaganda é, né? Mas a realidade não é, né? Falei o contrário, mas é isso aí. É bem o contrário. O antigo diretor executivo e membro da família fundadora nunca escondeu sua opinião sobre os veículos elétricos, tendo partilhado sua perspectiva em inúmeras ocasiões. Anteriormente, aqui o Toyota explicou que a pressão dos governos e dos fabricantes no sentido de proibir os veículos a combustão interna não é sensata. Aliás, a fabricante de automóveis japonesa tem explorado combustíveis alternativos como hidrogênio. Aqui, entre aspas, ó, há 5,5 milhões de pessoas envolvidas na indústria do automóvel no Japão. Entre elas estão as que trabalham há muito tempo com motores. Se os veículos elétricos se tornarem simplesmente a única opção, incluindo para nossos fornecedores, os empregados dessas pessoas perder-se-ão. Alertou Toyota, reforçando a sua preferência por veículos movidos a gasolina. E por que que esse pessoal fala assim? Por que que esses caras, né, gigante aí da indústria automobilística falam desse jeito? Porque ele resolveu falar assim. Eu lembro quando ele deu essa entrevista, saiu um monte, né, falando, não sei o que e tal. E ele já estava falando, mais ou menos, né, há uns anos atrás, você viu. E aí, no final do ano passado, ele deu mais esse tapão aí. E eles estão indo para outro lado. Eles estão indo para fazendo agora, eu esqueci o nome da empresa americana que eles estão agora em parceria para esses carros autônomos. E teve até um acidente com ônibus autônomo. Até aqui no Japão, gente, esses carros autônomos, as coisas não é assim. Sabe para quando que os caras colocam o negócio? 2060, 2080, que a coisa vai funcionar do jeito que eles querem. Aquela cidade lá, ou em City ali, lá no pé do Fuji ali, que eles, né, têm a intenção de já começar a construir lá, né? Não sei como é que tá. Eu até gostaria de ir perto lá para ver. Mas a intenção deles é fazer testes. Eles querem montar uma cidade, tudo autônomo, para ver como é que funcionaria, né? Vai levar pessoas para morar lá. Eu fiz um vídeo mostrando isso aí, não é qualquer um, é lógico, né? E eles querem colocar tudo autônomo ali. Vai gastar energia para cacete para fazer isso aí, né? Então, é um monte de coisa que eles querem fazer, é um teste. Aí, tá, deu certo ali, aquele pedacinho, aquele miolinho. Como é que vai ser para fazer isso para milhares de pessoas? Fala aí para mim. Então, você acredita realmente que essas coisas, sabe? É propaganda, isso aí. Não, não acredito nisso de jeito nenhum. E assim, eles sempre têm que colocar mais para cima, porque eles têm que ter tempo. Até lá coisas vão acontecer e tal, então a desculpa vai valer, entendeu? Porque se eles colocarem um prazo muito curto, fica feio, né? Não dá. Há um tempo atrás, tudo o que acontecia era até 2030, né? Pode ver, de uns 15 anos atrás, aí 20, tudo o que ia acontecer até 2030, não sei o quê.
E a gente ficava assim, ó, nossa, 2030, né? Caramba, tal. E o povo fazia vídeo, falava um monte de coisa. Daqui a pouco a gente chega em 2030 e cadê? As únicas coisas que estão acontecendo é só para ferrar a gente, né? Mas tudo é beleza, as coisas maravilhosas, que o mundo vai mudar, não sei o quê, não está bem assim, né? Como a propaganda que eles fazem. Além da previsão sobre a perda de empregos, o presidente criticou também os políticos pelo seu incentivo aos veículos elétricos, afirmando que o Japão ficaria sem eletricidade no verão, caso todos os veículos fossem elétricos, né? Então, eles sabem o problema que causa isso aí. O verão daqui, meu, é de lascar o pico do verão aqui. Como é que ia se virar com energia para tudo isso aí? Vocês viram que acabou de acontecer. Então, não tem lógica muitas coisas que esse pessoal fala. É só parar para pensar um pouquinho. Em vez disso, Toyota revelou que defende um caminho mais equilibrado para a neutralidade carbônica, que ele contribui com a mentira, todos eles, né? Que eles não estão nem, o negócio deles é dinheiro. O negócio deles é nós temos que criar mais carros, fazer isso e aquilo e tal, meu, né? Fazer contar essas mentiras aí pro povo, para esse pessoal aí é nada. Que inclui híbridos e veículos com motores de combustão interna mais limpos. Isso aqui foi declaração do cara mesmo. Foi ele mesmo que falou isso aí. Ele deu entrevista e falou. Quer dizer, porque o cara tá nem aí, é trilhardário, foda-se, entendeu? Já não quer mais saber. Já deu esse negócio de ficar com tanta mentirada. Não, porque nós vamos fazer carro elétrico, não sei o quê. Não vai, meu. O cara, eles, assim, vamos fazer alguns e tal, mas está partindo para outro lado já faz tempo. Hum. Ó, essa notícia aqui, a gente de energia, né? Os assuntos estão misturados, mas é de energia que a gente está falando. Tudo que a gente falou aqui até agora é energia. Isso aqui foi de janeiro de agora, 2025. Mais de 150 mil ainda sem energia foi lá na Irlanda. Foi quando aconteceu o negócio do furacão. Por quê? Porque o pessoal estava falando assim, mas já teve queda de energia e não sei o que e tal lá na Irlanda, porque teve furacão e não sei o que, enchente e tal, e realmente teve. Só essas causas aí, né, naturais também, né, que, assim, naturais entre aspas também, né, que tem um, enfim, não é esse o assunto agora, mas isso aí foi bem diferente do que aconteceu lá, recentemente, foi bem diferente do que aconteceu ali, principalmente com a Espanha, com Portugal, né, que a gente viu lá, o povo no escuro, que é até perigoso. Mas dizem que não teve nada assim, não aconteceu nada de ruim com as pessoas e tal, porque você sabe, muita gente se aproveita, né, para roubar, para fazer coisa ruim com as pessoas, então, né, principalmente quem estava na rua. Então, fica perigoso, mas eles estão dizendo que não tem relatos assim que houve coisas ruins com ninguém. Aqui, ó, isso aqui é de 2024, ó, do mês 7, que eles já estavam falando dos data centers que podem passar a usar um terço de toda a energia da Irlanda até 2026, da Irlanda. Então, isso aí vai crescer, né? Vai multiplicar. E você acha que esses caras que estão por dentro disso, as empresas grandes aí, que elas podem driblar esse tipo de coisa? Você acha que eles vão ficar pensando muito? Perder dinheiro? Você acha? Ó, estimativas da Agência Internacional de Energia apontam que a data centers podem passar a consumir um terço de toda a energia da Irlanda até 2026. Segundo os dados, até 32% da eletricidade do país será usada para servidores e a tendência de crescimento continuar como está.
O pequeno país europeu tem se tornado um polo atrativo para a indústria de tecnologia. A Intel, por exemplo, tem algumas de suas instalações mais avançadas na Irlanda. Desse modo, o consumo de energia de data centers na região já atingiu números alarmantes em 2023. Segundo dados do Escritório Central de Estatística, no ano passado, a eletricidade exigida para a operação de data centers aumentou 20% em relação a 2022. O total de consumo alcançou 21% da capacidade total de fornecimento nacional. E aqui eles têm o gráfico tal, né? Enquanto isso, o consumo de energia para residências urbanas e rurais foi de 18% e 10% da capacidade, respectivamente. Em números absolutos, o órgão governamental aponta que o uso de energia por data centers foi de 290 gigawatts por hora em 2015 em 2015, né? Para impressionantes 1.661 gigawatts por hora em 2023. De 2015 para 2023, olha o salto que deu, né? Então, é por isso que a coisa está indo assim para descambar mesmo, que vai sobrar para o povão, né? Porque sempre sobra para a gente, né? Nós somos a base ali mais fraquinha, né? Isso representa um aumento de 473 em apenas 8 anos. Aí vai falar que a inteligência artificial está impulsionando, né, a demanda por energia, tal, tal. Então, gente, é, só estou reforçando aqui, porque não adianta falar ai, que isso, que aquilo, não sei o quê. Olha, veja as estatísticas, veja se está realmente caminhando para aquilo que a propaganda sempre ficou martelando lá na cabeça da gente. Não é bem assim. E eles mesmos, eles vão mudando a rota, porque eles vão vendo que chega já está dando, nós vamos perder dinheiro e tal. É sempre assim, né? Acontece em todo segmento. Não está acontecendo aí no segmento aí dos entretenimento de filmes, desenhos, não sei o quê. Eles estão começando a mudar a rota. Por quê? Porque esse negócio de minoria, essas palhaçadas todas aí, não funciona, entendeu? O povo está de saco cheio, então não dá. E a mesma coisa, esse pessoal não quer perder dinheiro. Então, vamos continuar acompanhando aí, porque o pessoal não dá ponto sem nó, não.